Aleluia, graça e paz, igreja. Amém, aleluia. Aleluia, Deus é muito bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. O Senhor, Ele falou comigo agora há pouco e me veio um pensamento na minha cachola. Na minha cachola. Qual é o maior presente que um ser humano poderia receber nessa terra? Qual o maior presente que um ser humano poderia receber? O maior presente que um ser humano pode receber nessa terra é a presença da glória de Deus com Ele, irmãos. Não existe nada nesse mundo capaz de se comparar à presença da glória do Senhor encontrando um homem e uma mulher mortais, passageiros, frágeis, corruptos, como eu e você somos. Sem demoras, abra a tua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 33. Nós vamos fazer a leitura desse texto da palavra de Deus. São 21 versículos e a gente gosta sempre de ressaltar aqui as palavras de um homem de Deus que um dia disse o seguinte: que o texto da Bíblia bem lido já é 99% da pregação. Então vamos ler esse texto com todo o nosso coração e que o Espírito Santo ministre dentro de cada um de nós. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei um anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o Monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Repita aí, para si. Fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor de mim. Agora, se eu alcancei favor de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho
caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse então a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor, Yahweh. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Oh, irmãos, somos todos peregrinos, como esse povo no deserto era peregrino. E nós caminhamos dia e noite por uma terra estrangeira, muitas vezes hostil, rumo ao nosso lar eterno. Se tem uma pregação que a gente gosta muito de ouvir, teu deserto está acabando. Logo, logo você vai sair do teu deserto. Mas às vezes você vai perdendo a animação com essa pregação também. Por quê? Porque parece que o deserto nunca acaba, né? Está acabando, mas nunca acaba? Que negócio é esse, irmãos? Enquanto formos peregrinos nesta terra e neste mundo, teremos de lidar com um caminho cansativo, um caminho que frustra as inúmeras expectativas do nosso frágil e pecaminoso coração, um caminho que parece interminável. Você olha para o seu lado direito e só vê areia, você olha para o seu lado esquerdo e só vê areia, você olha para a sua frente e só vê areia, porque bem no meio desse deserto é tudo que se consegue ver quando você olha para este âmbito terreno. Mas durante essa peregrinação, o que nos dá a maior garantia de sucesso é que ao olharmos para cima, vemos que há uma nuvem que nos protege, que nos cobre durante o dia, e uma coluna de fogo que nos aquece durante a noite e nos guia pelo caminho, que é a presença gloriosa de Deus em nosso meio. Essa é a nossa maior garantia de sucesso, mesmo quando parece que só a areia nos escuta. Mas o nosso coração é tão enganoso, é tão corrupto, é tão manchado pelo pecado, que muitas vezes durante o caminho a gente se distrai e a gente para de contemplar a bondade do Senhor e passa a olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor. A gente para de contemplar a majestade da glória de Deus e passa a dar ouvido para a insatisfação do nosso coração. O deserto forja, testa fortemente cada um dos nossos limites e deixa bem claro para nós quão limitados nós somos. Nesse texto de Êxodo 33, a gente vai enxergar dois paralelos distintos. Temos aqui Moisés atingindo o ponto mais alto do seu relacionamento com o Senhor.
E temos também aquele povo recém-saído do Egito, recém-saído da escravidão, atingindo o ponto mais baixo de pecaminosidade, da impureza dos seus corações. E esse pecado do povo traz à luz uma verdade: eles continuavam sendo escravos do pecado que habitava os seus corações. Quando a gente olha para a perspectiva mais ampla da narrativa de Êxodo, a gente vai ver que em Êxodo Deus decide se manifestar de uma maneira diferente que ele tinha se manifestado em Gênesis. Aqui a presença do Senhor caminha junto com o povo de uma maneira muito visível, de uma maneira muito palpável. E isso não era por acaso, irmãos, não é um jeito deliberado de Deus trabalhar, não. O que acontece aqui com este povo já havia sido prometido a Abraão em Gênesis 15, 13. Abraão entra em um profundo sono nesse texto de Gênesis, e neste lugar de sono, Deus lhe dá uma visão dizendo assim: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A gente gosta de trazer essa reflexão para os nossos adolescentes do porquê de 400 anos. Por que não 500? Por que não 600? Por que não 200? Por que não 20 anos de escravidão? Por que 400 anos de escravidão? O texto vai nos revelar. Não adianta, não precisa você ir para os achismos. Não precisa você imaginar respostas na sua cabeça. O texto vai revelar que a medida de iniquidade dos povos pagãos ainda não tinha se enchido. 400 anos. Eu quero dizer para você uma verdade nessa noite. Nesse mundo em que um ídolo tem sido levantado com o nome de Deus, dizendo que esse Deus porque Deus é amor, porque esse amor, amorzinho, fofinho, o ursinho carinhoso. O ursinho carinhoso é referência só para os mais velhos, os mais novos não vão entender. O ursinho carinhoso do céu. Deus tem um limite. Há uma medida de iniquidade que se enche. E quando essa medida de iniquidade se enche, a ira do Senhor é derramada. Então que a gente não brinque com esse Deus. Ele é Senhor Yahweh, Senhor dos exércitos. Nosso Deus é um Deus poderoso. Nós devemos temer o nome desse Deus. 430 anos depois dessa promessa, dessa visão ter sido dada a Abraão, o povo que é descendente dessa promessa, da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, viu a promessa se cumprir. A queda de Faraó, o mar se abrindo diante dos seus olhos, água pura brotando da rocha, vitórias esmagadoras contra os amalequitas, até que 3 meses depois, só 3 meses depois da saída do Egito, eles enfim chegam ao Sinai. Eles enfim chegam ao lugar onde eles teriam selada uma aliança com esse Deus. E ali, o Deus que os havia acompanhado durante todo o caminho, o Deus que havia aberto o caminho no deserto, aqui neste lugar, está prestes a revelar toda a sua glória e poder. Ali, acampados ao pé do Sinai, esse povo recebe o título diretamente de Deus, de seu tesouro pessoal. Êxodo 19 vai mostrar Deus declarando ao povo por meio de Moisés: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, o meu tesouro pessoal. Ali,
ao pé do Monte Sinai, uma cerimônia de consagração é preparada. A gente consegue, ao ver essa cerimônia, a semelhança com a cerimônia de um casamento. Há um preparo, há uma purificação das vestes. Eles deveriam se guardar das relações sexuais. Eles deveriam estar atentos a esse encontro. Até que na manhã do terceiro dia, manhã do terceiro dia, o sol nasce, junto com relâmpagos e com trovões, e uma densa nuvem cobre aquele monte, é coberto por uma densa nuvem, e uma trombeta celeste soa forte por todo aquele ajuntamento. Era como se Deus falasse novamente para o povo, no mesmo lugar onde ele tinha encontrado Moisés por meio de uma sarça ardente, agora ele encontra o povo por meio de uma montanha flamejante e diz: o lugar onde vocês estão é terra santa. Deus estava ali em tamanha glória e tamanho poder, que aquelas pessoas do acampamento tremem de medo. Mas naquela manhã não era somente o povo que tremia, a criação tremia, o Sinai tremia violentamente e estava coberto de fumaça. Um monte, irmãos, um monte, tá bom? Um monte estava coberto de fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. E a trombeta celeste soava cada vez mais alto naquele terceiro dia. E do monte subia fumaça como uma fornalha. É nesse cenário de assombro que os 10 mandamentos são dados ao povo por Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem alguma de escultura. Não dirás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás nada que seja do teu próximo, nem a mulher, nem os servos, nem o gado, nem nada que lhe pertença. E tamanho era o terror daquela visão, que o povo pede para permanecer à distância. Enquanto eles tremiam de medo, eles pediam a Moisés: fale você conosco, Moisés, e nós ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que nós não morramos. E isso está lá no capítulo 20, versículo 19. A glória e a santidade de Deus, irmãos, quando elas se manifestam ao homem, elas trazem um profundo senso de desespero ao coração humano. Porque é nesse momento que a minha consciência, a sua consciência, são despertadas para a dimensão da nossa impureza diante da santidade de Deus, para a mancha profunda que o pecado provocou em nós. Então o povo ele vai se mantendo trêmulo à distância, mas Moisés, ele se aproxima daquela nuvem escura de glória de Deus. E é Moisés quem transmite as ordens e condições da aliança que Deus firmava com eles. E isso está lá em Êxodo 24. No momento em que Moisés termina de declarar as palavras da aliança ao povo, o que esse povo diz repetidamente é: tudo o que o Senhor nos falou, nós faremos. Faremos fielmente tudo aquilo que o Senhor ordenou. Tudo o que o Senhor disser, nós faremos. E para finalizar essa cerimônia, esse casamento entre Deus e o povo, essa aliança entre Deus e seu povo, animais são sacrificados em holocaustos e sacrifícios de comunhão. E aquele sangue é aspergido sobre o povo. Ali aquele povo estava consagrado, tesouro pessoal de Deus. Todos os povos da terra, de todas as nações, de todo o mundo, aquele povo havia sido escolhido como nação de sacerdotes. Deus chama Moisés
E esse povo fica aos cuidados de Arão e Hur. E aí é muito importante a gente entender que a cerimônia de consagração havia terminado, mas o monte ainda fumegava. É importante a gente entender que a cerimônia havia sido concluída, mas o maná ainda caía do céu. Os sinais da glória de Deus ainda estavam no meio daquele povo. Mas algo mudou naquele cenário. Mesmo vendo tudo que eles viram, mesmo ouvindo tudo que eles ouviram, mesmo experimentando tudo que eles tinham experimentado, aquele povo dava muito mais ouvido ao seu coração do que à voz de Deus. E então eles deixam que o medo, que a insatisfação, que a ansiedade, que a desconfiança pesassem sobre aquele ambiente de glória. Nada muito diferente do que acontece conosco. Mesmo carregando a presença de Deus em nós, mesmo vendo tudo que nós temos visto, mesmo ouvindo tudo que nós temos ouvido, mesmo experimentando tudo que nós temos experimentado e sabendo que o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo do meio dos mortos vem habitar o meu e o seu coração, mesmo assim, quando nós somos bombardeados pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança, nós tiramos os nossos olhos da glória de Deus, do monte fumegante da glória de Deus, para darmos ouvido ao nosso próprio coração. Aquele povo não era mais escravo de Faraó. E o que fica claro no texto é que o problema daquele povo não era a escravidão do Egito. O povo era escravo das suas emoções, ele era escravo dos seus desejos, ele era escravo da sua natureza carnal e pecaminosa. Num primeiro momento, se você fez a leitura do texto, aqui vai ficar claro em Êxodo 32, que o povo percebe que Moisés estava demorando para descer do monte. E esse é o contexto da história do bezerro de ouro, que dá origem a toda essa crise de Êxodo 33. Moisés demora para descer do monte, e aí o povo se dirige a Arão e diz o seguinte: levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que... olha isso. Esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Tudo começa assim. Parece que a crise começa porque Moisés estava demorando para descer do monte. Mas a verdadeira questão aqui é que eles deixaram de contemplar a glória de Deus e se voltaram para si. Alguém um dia disse essa frase que é icônica: o pecado pode ser definido da seguinte maneira: pecado é o homem curvado em si mesmo. E aqui eu vejo o homem se dobrando para se auto-adorar. Pecado é o homem curvado em si mesmo. A rebelião que a gente vê aqui sendo cometida pelo povo contra Deus é um fenômeno que nasce, que é cultivado no coração de pessoas que vivem encurvadas em si mesmo. Para isso ficar mais claro, o texto de Filipenses 3, 18 a 20. Paulo vai usar uma expressão para definir a idolatria daqueles que eram inimigos da cruz. E ele vai dizer o seguinte, que o Deus dessas pessoas era o ventre delas. O que isso quer dizer, irmãos? O homem curvado em si mesmo, ele vive para satisfazer as suas necessidades. Ele vive para priorizar o seu bem-estar
bem-estar, e ele sempre que se sentir ameaçado, vai agir impulsivamente para proteger o seu conforto, o seu bem-estar, o seu status quo. A narrativa do bezerro de ouro, que dá origem ao texto que a gente leu essa noite, vai deixar claro que o bezerro não nasceu do nada. Existem muitos indícios claros ao longo de toda a narrativa da peregrinação, que todas as vezes que esse povo se sentia de alguma maneira desassistido por Deus ou por Moisés, eles se rebelavam. E aqui, a rebelião, ela reverbera algo que aconteceu lá no jardim. Vocês lembram dessa história? No jardim, o homem se rebela contra Deus para satisfazer a si mesmo, dando ouvido à voz de Satanás. Aqui, o homem está tão ensimesmado que o mal do pecado e de Satanás já está interiorizado nele. A idolatria deste povo nasceu de sua rebelião. Quando o homem se volta para si, quando o homem se curva em si mesmo e faz das suas necessidades e faz do seu próprio ventre um Deus para si, quando o propósito de vida do ser humano deixa de ser manifestar a glória de Deus, deixa de ser viver para ser imagem e semelhança desse Deus, e satisfazer a si mesmo, o que ele faz, no final das contas, é criar um Deus para si, que seja a sua própria imagem e semelhança. Deuses personalizados. Esses dias eu estava conversando com uma jovenzinha que foi fazer uma entrevista de emprego. E a entrevistadora, na minha época, quando a gente começou lá o processo profissional da vida, a gente morria de medo do pessoal que ia entrevistar a gente. Porque assim, a piscada errava, já ia denotar alguma coisa que você podia perder aquela, né? Então, roupas assim, assim, assado, uma fala assim, assim, assada, um cabelo assim, assim, assado, tinha que tudo ser tão perfeitinho, porque senão dava ruim. E essa menina falou que a entrevistadora dela falava tanto palavrão, falava tanta bobagem lá, que ela tomou um susto, né? Mas, de repente, no meio dessa entrevista bizarra, surreal, essa pessoa que estava entrevistando ela começa a falar que ela respeitava todas as religiões, que ela não tinha esse negócio de preconceito, não. Que ela mesma era evangélica, mas que ela respeitava todas as religiões. Parece uma coisa assim, de outro mundo, né? Mas é desse mundo mesmo, irmãos. Vocês sabem disso. Deuses personalizados surgem de corações que estão encurvados em si mesmo. O rebelde, que é um idólatra, ele carrega dentro de si o impulso de criar deuses à sua imagem e semelhança. Há um outro homem de Deus que diz o seguinte, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Outra frase que eu gosto muito. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, antes do ídolo ter se tornado um artefato nas mãos de Arão, aquele ídolo já estava dentro dos corações deles. Por quê? Porque Israel não levava mais em conta aquela montanha fumegando na cara deles. Israel não levava mais em conta o maná que caía do céu. Israel só conseguia levar em conta as suas necessidades de urgência. E naquele momento a idolatria vem para fora. Mas como é que a gente pode definir glória de Deus? A glória de Deus é contemplar de Deus toda a sua beleza, toda a sua majestade, o Deus que é essencialmente puro, o Deus que é essencialmente bom. Estar diante da glória de Deus é contemplar os atributos de Yahweh, o Senhor, o grande eu sou. Estar diante da glória de Deus é poder enxergar visivelmente a manifestação das inúmeras e infinitas perfeições do seu ser.
Será que isso é pouco, irmãos, para nós? Para o coração idólatra daquele povo, aparentemente, era pouco. Mas em paralelo, a gente sabe pela Bíblia que Moisés viu também a glória de Deus. Mas o que a glória de Deus fez nele não foi revelar o seu coração idólatra também. Mas em seguida, o que a glória de Deus fez nele foi arrancá-lo de dentro dele mesmo, do seu coração idólatra, e mantê-lo curvado diante de Deus, envolto em Deus, mergulhado em Deus. E aquele homem que tinha sido educado pelos maiores do Egito, aquele homem que era conhecedor de todos os deuses do Egito, filho da filha de Faraó, alguém formado com uma mentalidade para governar, tipo que os coaches ensinam hoje, você tem que governar, não tem não. Moisés tentou governar, deu ruim, aí ele virou, enfim. Esse homem é obrigado a fugir do Egito, ele é desonrado e corre para uma terra estrangeira, onde ele é promovido a pastor do rebanho do sogro. E essa nova rotina de Moisés não era mais glamurosa. Aqui, nesse deserto, após 40 anos fazendo todo dia a mesma coisa, ouvindo bé, talvez ele já tivesse até conformado, ele nem lembrava mais da vida antiga dele no Egito, e talvez ele nem pensasse tanto assim no passado dele, talvez ele nem enxergasse mais o potencial que ele achava que tinha para governar. Até porque Deus tem que convencer ele, né? Tem que ficar falando: Moisés, eu já mandei que é para você ir. Mas Deus, não sei o que, não sei o que. Moisés, eu já falei que é para você ir. Mas Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então aquele cara que se tornou grande no Egito, de repente, ao ver o seu castelo de areia ruir na sua frente, ele percebe que não era nada. Até que no meio de um dia comum, a glória de Deus faz tudo se tornar extraordinário, e isso atrai Moisés. Uma sarça no meio do deserto ardia. Até aí, não deve ter muita novidade. Mas a questão é, o fogo não consumia aquela sarça. E ao se aproximar daquele evento, Moisés logo ouve: o lugar onde você pisa é santo, tira as suas sandálias. Um diálogo poderoso vai acontecer nesse cenário. E você pode conferir essa história inteira na Bíblia mais próxima de você, em Êxodo 3. A conversa vai evoluindo, até chegar o momento do versículo 13 do capítulo 3, quando Moisés pergunta o seguinte: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual é o nome dele, o que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, Yahweh, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, enviou-me a você. Esse é o meu nome. Yahweh é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Moisés aqui estava diante do eu sou. E John Piper, no livro Surpreendido por Deus, ele vai dizer o seguinte: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Ele não disse que esse era o seu nome. Eu sou o que sou. Ele disse com efeito: antes que você se preocupe com o meu nome, ou com qual a minha posição entre os muitos deuses do Egito, da Babilônia, da Filístia, e antes de você pensar em me chamar, antes de você pensar em conjurar o meu nome e perguntar se eu sou o Deus de Abraão, fique atordoado com isso. Eu sou o que sou. Eu absolutamente sou. Antes de você conhecer o meu nome, conheça o meu ser, que eu sou o que sou, que eu absolutamente sou. Essa é a primeira e mais fundamental e absoluta importância. O Senhor absolutamente é. E todas as 4.000 vezes que o Antigo Testamento vai trazer o nome do Senhor à tona, Yahweh, todas as vezes que esse nome é ouvido, deveria imediatamente
suscitar no povo de Deus a lembrança de quem Deus é. Ele absolutamente é. Deus é um ser absoluto. Ele nunca teve começo e ele não tem final. Ele é uma realidade absoluta e não existe realidade fora de Deus, a não ser que Deus queira ou que Deus crie uma realidade. O fato de ser absoluto mostra que Deus também é independente. Ele não depende de nada para trazê-lo à existência, ou para apoiar ele, ou para aconselhar ele, ou para torná-lo o que ele é. Ele não é um Deus carente, ele é um Deus absoluto, ele é um Deus pleno. E João lindamente vai dizer que tudo foi criado por meio dele. Tudo depende dele para existir, de tal forma que todo o universo, comparado a Deus, é nada. O nosso Senhor, Yahweh, é o grande eu sou. Estar diante desse Deus que absolutamente é, afeta profundamente a essência das suas criaturas. Mas aquele que permite que o pecado entre profundamente em si e que vive encurvado em si mesmo, não consegue lidar com essa verdade. O rebelde, o idólatra, ele vai resistir a Deus. É isso que nós vemos aqui acontecendo com Israel. Logo após participar de uma cerimônia que nos lembra algo matrimonial, algo santo, algo sagrado, esse povo se entrega a toda a devassidão do seu coração, e quando Deus dá a sentença para eles, eles choram. E o choro impressiona, gente. Brasileiro que é emocional. Eu lembro que teve uma época, depois que eu li um livro aí, que depois eu falo para vocês, o livro aí de sentimentalismo tóxico, eu melhorei um pouco. Mas eu vi os outros chorando, até na televisão eu começava a chorar junto. Porque a gente é emocional, né, gente? Mas nem todo choro suscita sentimentos bons, nem todo choro é choro de arrependimento. Aqui, o que dá a entender do choro desse povo de Israel, do lamento desse povo, não era saudade de Deus, não. Eles estavam chorando de remorso porque eles tinham sido pegos. E o choro de quando a gente é pego parece muito com o choro de arrependimento. Quem tem filho aqui que o diga. É ou não é? Ele chora porque ele se arrependeu, ou ele chora porque ele não quer apanhar, porque ele não quer ficar sem videogame, porque ele não quer lidar com as consequências dos seus atos. O choro que produz arrependimento tem que ter como manifestação de fruto transformação de vida. E não é o que a gente vê aqui. Então, enquanto Moisés chorava, o povo chorava encurvado em si mesmo, o mesmo capítulo vai fazer questão de mostrar isso, e depois você leia de novo em casa esse capítulo, porque é incrível. A coisa está pegando no meio do arraial, está um caos no meio do arraial, mas aí o versículo 7 do capítulo 33 abre um lindo espaço, um vácuo. A coisa está pegando, mas Moisés costumeiramente pega a tenda, tira do arraial, vai encontrar com Deus, e ali a glória de Deus desce. Mesmo no meio daquela situação crítica que eles estavam vivendo, Moisés encontra refúgio na tenda do encontro, que era um lugar costumeiro. Moisés costumava armar para si a tenda do encontro para falar com Deus. Muito mais do que um lugar físico, irmãos. Nossa vida ela é tão corrida, e eu já estou encerrando aqui nessa noite, que a gente começa a tabular todos os dias da nossa vida, sendo que segunda é dia de planilhar todas as nossas atividades e resolver BO. Terça é dia de resolver BO. Quarta, resolver BO. Quinta, resolver BO. Sexta, respira que está acabando.
sábado eu vivo para mim e domingo é dia da igreja. Moisés costumeiramente saía do meio do arraial para encontrar com o Senhor. E o que a gente vê Moisés encontrar na história não é só um lugar físico. Ele estava dentro de Deus agora. Porque não ter mais essa presença andando junto com Ele era sinal dele perder a sua identidade, perder o seu propósito, ainda que houvesse a conquista da tal da terra prometida sem Deus, não valeria a pena. E aí a gente vê que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O absoluto eu sou o que sou, se inclinava para falar face a face com um ser insuficiente como Moisés, um senhorzinho de 80 e poucos anos, se inclinava, o Senhor se inclinava para falar com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Era a própria presença da glória de Deus no meio deles que fazia tudo ser especial. O Senhor se inclinava para falar com Moisés, aquele senhorzinho cansado e marcado, face a face, como quem fala com um amigo. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite com muitos questionamentos, sentindo falta de tantas respostas. Mas eu quero te falar que talvez do que você e eu realmente precisemos é de contato direto e permanente com a glória de Deus. O monte ainda fumega, a glória de Deus ainda é real. Talvez a gente precise entender que se a gente realmente nasceu do eu sou o que sou, do Deus absolutamente santo, perfeito e amoroso, a nossa existência só vai realmente fazer sentido se a gente estiver envolto na glória desse Deus, envolto nos seus braços, dentro desse Deus. Nele nos movemos, vivemos e existimos. A gente só vai poder verdadeiramente dizer que o Espírito dele habita o nosso interior quando a gente estiver imerso no interior desse Deus. Hoje é dia de ceia, irmão, ceia do Senhor. Se você puder, prepare aí já os seus elementos. É uma oportunidade de nós trazermos à memória a razão da nossa esperança. Qual é o motivo real da gente se reunir? A realidade viva e pulsante do Evangelho ainda pulsa no seu coração. É o motivo pelo qual a gente celebra de alguma forma, porque por meio do sofrimento desse Deus que se fez carne e habitou entre nós, o inocente, nós podemos ter comunhão com o Pai envoltos nessa glória. Nosso coração um dia foi marcado e é isso que a gente celebra aqui. Na Santa Ceia a gente lembra que carrega no nosso próprio corpo marcas que são marcas de Cristo. Não são as marcas do meu passado que me ditam, não são as marcas do meu presente, são as marcas do Evangelho que pulsam no meu peito, porque um dia a espada flamejante desse Evangelho me rasgou no meio, expondo toda a minha sujeira, todo o meu interior, e esse Evangelho me transformou, e tem me aperfeiçoado em amor, tem feito com que Cristo seja o meu referencial na sua morte, na sua vida, na sua ressurreição. Então, por meio da Santa Ceia, desse simbolismo, nós declaramos, como em Gálatas, que estamos crucificados com Cristo. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a vida que vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós.
É por meio do sofrimento de Cristo que nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de um tesouro incorruptível. Se nós já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se nós perseveramos, também com Ele reinaremos. Se nós o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, esse Deus permanece fiel ao compromisso. Aquele que prometeu é fiel para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Apaga as luzes em nome de Jesus. Apaga as luzes em nome de Jesus. Irmão, fecha o teu olho aí no teu lugar. O monte ainda fumega, mas há uma decisão a ser tomada. E você está com a Santa Ceia aí na mão para a decisão ficar mais forte. Você tem mais medo de tomar essa decisão. A decisão é: mantenha-se idólatra, encurvado em si mesmo, tendo o seu ventre como Deus, buscando satisfazer todas as suas necessidades antes de ter Deus no seu coração. Faça isso e você morrerá como aquele povo morreu no meio do deserto. Mas olhe para o monte que fumega. Contemple a beleza de Deus, contemple a bondade do seu Criador e viva em função das suas promessas e da sua glória, e você herdará uma vida incorruptível, uma vida sem sofrimento e sem dor, e você poderá colher dos frutos dessa vida ainda aqui. Vendo o sofrimento dominar o seu coração, sorrindo, porque por meio dos seus sofrimentos, você se torna herdeiro dos sofrimentos de Cristo. É uma decisão a ser tomada, e não é difícil tomar essa decisão. É fácil, fácil. Viva por Ele. Morra com Ele, você vai viver. Viva sem Ele, você vai morrer. Simples assim. É em memória daquele que tudo entregou por nós, que nós agora tomamos os elementos. Senhor meu Deus e Pai, encharca o teu povo na tua presença. Encharca, Senhor, o teu povo na tua santa presença. Esta presença do qual Moisés não queria se apartar, do qual Moisés declarou: não me faça sair daqui se tua presença não for comigo. Que tua presença, Senhor, seja, Pai, o nosso guia hoje, amanhã e por todos os dias enquanto vivemos neste mundo, meu Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de vivermos encurvados em nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, nesta noite, Pai. E que teu sangue, Pai, que foi derramado sobre nossas vidas, vivifica-nos, Senhor, nesta semana, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça do Filho Jesus e que a comunhão do Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo possa ser com todo o povo que nos assiste, com todo o povo que está aqui neste templo, com os teus filhos e filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você vá na paz do Senhor, meu amado irmão. Que você vá na paz do Senhor, minha amada irmã. Que você seja cheio dessa presença, em nome de Jesus. Que você durma com esta presença, acorde com esta presença. Que costumeiramente, como Moisés, você comece a armar a sua tenda, a tenda do encontro, em nome de Jesus.